Esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado de Rondônia, Sejusel, edital número 86, primeira edição Marechal Rondon, eixo 4, item 4, podcast. PPcast. 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 Olá, manas e pepequeiros! Estamos aqui para mais um EP de uma série sobre arte e cultura. Aqui quem fala é Isabela Lima. E eu sou a Carol Zemuner. Sejam todos bem-vindos. E hoje o tema tá bem legal, né, Bela? Vamos falar sobre as escritoras de Rondônia. Esse é um tema que traz reflexos do nosso silenciamento histórico na arte e cultura. A literatura é também um espaço ainda majoritariamente masculino, e tudo isso tem relação com a pressão sociocultural sobre as mulheres no passado. Vou trazer um trecho do artigo Os Desafios da Escrita Feminina na História das Mulheres, de Losandro Tedeschi, e ele diz assim, que as mulheres participaram da produção histórica e literária, mas pelas portas dos fundos. A tal improdutividade atrelada às mulheres no passado não pode ser vista sem o resgate dos aspectos sociais daquele tempo, onde cabia a nós o silêncio pela natureza ou destinadas apenas para os trabalhos domésticos, tarefas do corpo e procriação. Então, tudo isso nos faz pensar o quanto era difícil, se a gente relacionar, além do fator gênero, adicionarmos o fator cor e raça. Daí a importância de evidenciarmos e darmos espaços às manas negras e indígenas que resistem por escrever suas histórias. Então bora lá, né, Carol? Bora, Bela! E é por isso que a gente está aqui. O espaço é de vocês. Nesse episódio, nossa convidada especial é a Erlândia Ribeiro, que é escritora, compositora, instrumentista, tendo publicado o livro de contos Superfícies Irregulares pela Kotler em 2019 e é também uma das fundadoras do Clube das Escritoras de Rondônia. A Erlândia tem o projeto DKR, de música experimental, em que seus poemas mais herméticos ganham corpo no som intencionalmente errático e sujo de sua guitarra. Erlândia, prazer enorme ter você aqui no PPcast. Conta pra gente como foi o teu encontro com a literatura e qual a tua trajetória na prática da escrita até se reconhecer escritora. Bem, o prazer é meu em responder vocês aqui no PPcast, que eu acompanho já faz um tempo e acho o trabalho tão relevante e importante, para esse momento que a gente vive hoje. Então, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Então, antes desse caminho da escrita, de me reconhecer como escritora, eu fui e sou ainda uma leitora assídua, Essa história começa lá atrás, quando os meus pais se separam, e isso da separação tinha que acontecer, caso contrário, provavelmente eu, as minhas irmãs e minha mãe, a gente entraria nessas estatísticas de morte que a gente assiste todos os dias na TV, por causa do meu pai. Então viemos para Rondônia e, como todos os reinícios, o nosso foi bastante sofrido e pesado. Não tínhamos praticamente nada se não fosse pela ajuda da nossa família, Provavelmente teria faltado o básico, como comida. A gente não tinha sequer TV em casa, Nossa única diversão era ouvir rádio. E nesse mesmo ano, eu lembro que a minha irmã começou a frequentar a biblioteca municipal daqui de Buritis, Jorge Amado. E entre essas idas e vindas dela na biblioteca, me deparei com um livro que me marcou muito profundamente, que foi o primeiro livro que eu li de um jeito sério, e eu tinha 10 anos de idade, que foi Demian, do Hermann Hesse. A partir daí eu comecei a encontrar e ler outros livros que me afetaram também de uma forma muito forte. E essa afetação, foi gerando de alguma forma uma transformação em como eu percebia as coisas ao meu redor. E isso me deu muita vontade de escrever também. Eu percebia de alguma maneira que a leitura me tirava desses traumas, que eu vivi. Hoje, fazendo terapia, essas coisas ficam muito mais claras para mim.
Ou a literatura também me fazia enxergar essas coisas para além do trauma, né? E com a escrita eu também percebia isso, que era possível expurgar ou transgredir essas noções que a gente engole desde cedo como certas, né? Que eu poderia modificar a minha construção. Pois é, mana, teu relato de como a leitura é libertadora e a literatura pode, então, expurgar mesmo essas noções de certo e errado é importante para as manas que estão escutando a gente agora. Então diz pra gente, considerando a tua trajetória, como foi o teu chamado coletivo junto com a Ana Ianca e a Pamela Filippini para fundar o Clube de Escritoras de Rondônia? A Ana é minha amiga do mestrado e eu já tinha lido algumas coisas que ela escrevia e achava tudo muito imagético, assim, tudo muito forte e bem feito. E no intervalo das aulas do mestrado ou antes das aulas, a gente sempre comentava sobre literatura, sobre as autoras mulheres, principalmente maravilhosas, que são grandes influências para nós duas, como a Hilda Hilst, a Ana Cristina César, Conceição Evaristo, etc. E acho que a gente está bastante em sintonia quanto a gostar muito das novas autoras que têm surgido no Brasil, né? E a gente sempre falava que a gente gostaria também de conhecer as escritoras aqui de Rondônia, porque conhecíamos poucas, inclusive na universidade, não é muito falado, né, sobre as escritoras mulheres daqui. A gente conheceu mesmo depois a Nilza Menezes, né, por fazer uma pesquisa, e ela publica desde os anos 90, mas infelizmente na graduação a gente só se deparou com textos de homens, né, homens escritores. E a Pamela Filippini foi mencionada em uma das aulas do mestrado, e eu procurei ela na internet, vi o livro dela pela editora Patois, e eu fiquei muito impactada com os poemas que ela escrevia, com a intensidade, né, com que ela escrevia também. Até que eu achei em uma rede social e vi também que tínhamos essa linha parecida de gostar de autoras parecidas, né, também. A gente tinha esse gosto em comum, como a Alejandra Pizarnik, talvez o principal motivo de termos nos falado seja a Pizarnik, né, a Sylvia Plath também, etc. A partir daí a gente começou a conversar e a gente se encontrou em Porto Velho, né, que a Pamela atualmente mora no Candeias, e foi muito incrível poder entender essa potência da literatura muito viva na Pam, né, que acabou se tornando uma amiga também. Em um determinado momento comentei com a Ana sobre esses encontros com a Pam, e a gente refletiu juntas, né, poxa, poderíamos criar um grupo de escritoras mulheres, né, seria incrível poder conhecer mais escritoras, aposto que tem muito mais mulheres escrevendo, né, do que a gente sabe. Então marcamos uma reunião em 2018, nós três, né? Eu, Pamela e Ana, e decidimos colocar as ideias no papel, que seria um coletivo para partilhar os nossos escritos. Precisávamos então de um espaço, né? E aí a gente correu atrás de escrever o projeto, fazer ofício e deixamos em alguns lugares. Até que a Biblioteca Municipal, Francisco Meireles, né, de Porto Velho, nos deu resposta e começamos a fazer os encontros por lá, no auditório. E aí a Adriele Santiago e o Rosivan Bispo, que também são da universidade, né, são da Unir, entraram no grupo e aí a gente abrangeu, né, a partir dessas nossas discussões, a gente abrangeu para além de mulheres, para a comunidade LGBTQIA+. Pois temos também escritores, né, que precisavam desse espaço de partilha. E os encontros presenciais foram incríveis, assim. Tivemos grandes autoras, compositoras, pesquisadoras que trabalham com a palavra, ampliando também essa noção de escrita, né? Do que era ser uma escritora. E são iniciativas como essas, de coletivos, que proporcionam esse espaço de acolhimento, afinidade, curiosidade e descobertas. E foi nessa caminhada que você se descobriu musicista. Fala pra gente como aconteceu seu encontro entre a escrita e a música. Em 2015 eu fundei um selo chamado Vexames, que era um selo de música experimental, né? Chegamos a lançar alguns discos e fizemos um evento que foi o Antimáquina em 2016, mas por conta de outros projetos pessoais assim que eu tinha na época, eu acabei com o selo. Mas a proposta era essa, de intervenção das palavras e dos sons, assim.
Normalmente eram poemas que, de tão herméticos, quando eu escrevo, né, esses poemas, eu penso comigo, isso não é para ser poema, é para ser um som do decair, né, que é o meu projeto musical. E eu tinha esse medo de não conseguir comunicar direito dentro da literatura, porque eu tenho essa formação em literatura, em letras, na minha graduação em letras espanhol, mestrado em estudos literários, agora eu sou doutoranda em estudos literários também, e eu sempre pensei que eu queria comunicar, ao menos ser direta, assim, com o meu leitor, né? Então a música era esse espaço que eu poderia utilizar de uma liberdade mais individual e hermética, né? E testar os limites de compreensão do meu ouvinte, né? O primeiro disco do DKE eu gravei sem nenhum instrumento, gravei com sons aleatórios que eu ia gravando, e por cima da base que eu criava, né, eu fui adicionando uma certa melodia com os poemas mais estranhos assim que eu já tinha escrito. No segundo disco, Indo para Baixo, eu fiz releituras dos hinos de folhetos de missas que eu roubava ao fim da celebração que eu ia com a mamãe, subvertendo a linguagem nos poemas, né, e transformando nessa espécie de ritual anti-música praticamente. Depois veio o Decaê Rorô, que eu gravei com Ramon, que pensa parecido essas questões da música experimental, e que é o fundador do Desmanche o Selo, né, que também tem essa proposta de ser um selo de música experimental. E depois veio o Mistério com o João Pado, que é o meu amigo do Leste FM, assim, que mora em São Paulo, assim, em Ribeirão Preto, que é muito querido, que foi uma liberdade total de troca e experimentação com a palavra e com os sons, assim, porque ele também tem isso de ter poemas nas canções, né, de ter essa música experimental com letra. Então eu tenho muito orgulho, assim, do Mistério, o próprio nome do disco dá esse tom, é uma obra em si, né, e o resultado ficou muito lindo. E por fim eu lancei ano passado o Corpo e Imagem, que são poemas críticos, assim, ácidos, com uma guitarra intencionalmente suja e desafinada, bem punk mesmo. E eu penso que talvez na música eu tenha uma liberdade de ser pra dentro, sabe, como eu nunca tive. E aos poucos eu tenho descoberto que, apesar de ser algo hermético, ele também comunica. Eu tive respostas muito positivas do meu último lançamento, e agora isso tem entrado também no que eu escrevo. Então, provavelmente, o meu próximo livro vai ser bem hermético, bem pra dentro. Aliás, o DKL é um projeto muito bacana, né? Que agrega o experimental e a obra em si. Em 2019, você também lançou o livro Superfícies Irregulares, que fala sobre o seu cotidiano retratado de uma forma muito poética. Como foi transformar o seu cotidiano em livro? Então, na verdade eu acredito muito que não há uma separação entre literatura e vida, ou mesmo uma linha que divida, né, a ficção e a verdade. Então talvez o Superfícies tenha nascido dentro dessa autoficção, né, que seria uma espécie de autobiografia ficcionalizada, né, que embaralha o que é real e o que não é. Isso me interessa muito. Não é à toa que esses contos nascem nos meus caderninhos, né, nos meus diários, ou seja, nascem nesse campo do íntimo, do privado, e depois eles se realizam no livro e são publicados, né, de forma pública. E outra coisa que eu penso sobre Superfícies é que ele tem só protagonistas mulheres, né? Gosto muito de ter criado isso, especialmente também porque a capa é feita por uma mulher, a ilustradora Carolina Alves, né? A maior parte da questão de diagramação de textos é feita por mulheres. A orelha eu tive o prazer de chamar a Pamela para fazer, Pamela Filippini, e a contracapa também a Ana, né, a Ana Ianca. Então é um livro todo assim, com essa protagonização feminina mesmo, né. Eu gosto muito de ter criado isso, assim, principalmente das personagens, né, porque são personagens que são eu, ou são minhas amigas, ou são conhecidas, enfim. São muitas, né? E todas elas sou eu também, de alguma forma. Os Superfícies mostra essas inúmeras mulheres e dá voz a elas, e transgride na medida em que fala de temas tidos como tabus, né?
que são a sexualidade, os traumas, os relacionamentos, etc. A escrita de autoria feminina, infelizmente, né, ainda é muito marcada por estereótipos, como se o que a mulher escrevesse pudesse ser visto apenas no campo do singelo, do belo, de uma áurea quase angelical, assim. E eu sempre enxerguei o feminino como algo mais violento, como a própria Ana Cristina César já falava, né, lá nos anos 70. As mulheres da minha família são muito fortes, né? Minha mãe é muito forte. Então não tem como fugir disso. Eu escrevo de um jeito que tenta retirar essas marcas todas que foram impostas pra gente. Tentando chegar nessa dicção da palavra poética que seja forte, transgressiva e política, né? Indo contra a ordem patriarcal que a gente vive. Irlândia, eu te vejo como uma poeta que se utiliza da arte e da música como uma ferramenta para expor sua poesia, agregando visibilidade e protagonismo tanto nas parcerias como nas personagens. Como é importante e necessário você trazer essa transgressão em contraponto à candura imposta para as mulheres nessa realidade patriarcal que a gente vive. A tua caminhada com certeza te rendeu alguns desafios. E eu te pergunto, quais são esses desafios que você encontra hoje em dia como escritora para materializar seus trabalhos e quais foram as barreiras que você, como iniciante, teve de lidar para expor o teu trabalho? Então, eu só tenho um livro publicado, né? E eu lembro de mandar, na época, o original, assim, para algumas editoras independentes e ter resposta da Cotter e de 2 outras. E acabei publicando pela Cotter mesmo, né? Que utiliza da lei de incentivo ao autor. E todo esse processo foi bem gratificante. Tenho até hoje uma relação, assim, muito boa com a editora. Quando os livros chegaram, eu fiz o lançamento, continuei vendendo via internet, né, para os amigos de longe ou outras pessoas que entraram em contato comigo. Depois doei o livro para a Biblioteca Municipal aqui de Buritis, Jorge Amado, e também doei para Francisco Meireles, de Porto Velho. E na sequência eu pensei em deixar algumas cópias nas livrarias de Porto Velho, né? Deixei na Exclusiva, na livraria da cidade, na livraria Central e na livraria Leitura, em dezembro de 2019. Aí em 2020, em fevereiro, né? Os livros não estavam na estante de literatura regional da Leitura. Eu mandei mensagem para eles, porque o gerente não estava no dia na loja, né? Não tive resposta. Mais tarde, acredito que em julho, a metade do ano, eu voltei no shopping e nada do meu livro tá lá na estante. E aí em novembro, eu voltei novamente em Porto Velho. E aí nesse dia eu pedi o gerente para devolver meus livros de volta do depósito, porque não estavam na estante, sabe? Depois de um ano. Ele me deu uma desculpa esfarrapada qualquer e eu voltei muito chateada com aquilo tudo, né? É incrível como uma livraria daquele porte grande, né? Não tem esse incentivo, assim, para os autores. E acho que ainda mais eu sendo uma autora mulher e pobre, assim. Acho que são marginalidades que te colocam sempre nesse lugar de espera, sabe? E eu sempre odiei esse lugar de espera. Eu sempre fiz as coisas com o que eu tinha, sabe? Bem naquele espírito do faça você mesmo. Quando eu comecei meu projeto musical, sem nenhum instrumento ainda, né? Depois eu comprei a minha guitarra usada por R$100, assim, na OLX. Montei o meu selo, mesmo que só com uma ideia na cabeça. E depois o Clube das Escritoras, sabe? Escrevendo o projeto, entregando ofício, recebendo um monte de não na cara, mas botando pra frente. Eu sempre tive esse espírito, sabe? De fazer acontecer. E por isso hoje também, meu trabalho, eu não considero meu trabalho consolidado, sabe? Mas eu batalho muito por um espaço na literatura, como professora e como escritora, sabe? Porque eu acredito que a literatura tem uma função social extremamente importante. Eu não seria metade de quem eu sou hoje se eu não tivesse sido afetada pela literatura. Nossa, mana, a sua dedicação e iniciativas são inspiradoras, com certeza para as manas que estão te conhecendo nesse EP e pra gente. Nesse momento em que o mundo sofre a maior pandemia dos últimos 100 anos,
Como foi e tem sido a tônica da tua escrita durante a pandemia? Lidar com a saúde mental diante de toda essa loucura. Diz pra gente. Assim, na verdade, eu sempre fui mais de ficar em casa, né? Só nos eventos culturais eu costumava sair, até porque desde 2018 eu trato de ansiedade e depressão, né, que eu tenho. Então é um pouco difícil encarar eventos e coisas assim. Mas em 2020 eu tinha toda uma expectativa de defender meu mestrado e acabou sendo online, né? E a terapia começou a ser virtual também, né? E eu lembro que essa primeira tônica de escrita com a pandemia e tudo veio muito de uma esperança que as coisas passassem logo, né? Lembro de ter feito colagens sobre isso, poemas em que palavras como tempo, rápido, luz eram constantemente utilizadas, assim, muito nesse sentimento de que as coisas fossem passar rápido, né? Depois disso, eu comecei a assistir muitos filmes bons de diretoras mulheres, como a Chantal Akerman, a Agnes Varda, e isso me motivou novamente a escrever, assim, de sair desse sentimento de apreensão e medo muito fortes, né? Inclusive, eu escrevi resenhas de alguns filmes nesse período. Depois eu voltei a me inspirar lendo muitas coisas, assim. Li autoras maravilhosas ano passado, como os diários da Susan Sontag, os diários da Frida Kahlo, os diários da Maura Lopes Cansado, enfim. E comecei a reler, revisitar revistas literárias diversas, né? E comecei a mandar meus poemas para essas revistas, que foram publicados agora, esse ano, em janeiro. Acho que no meio de todo esse caos, assim, foi bem difícil se manter inerte, né? Todo mundo foi afetado pela ansiedade, pela tristeza, e acho que na minha escrita ficou transparente, assim, esses diversos sentimentos, como a revolta, o asco, a melancolia, o medo, sentimentos esses, assim, que ficaram com a gente por todos esses meses, inevitavelmente. Mana, nesse período de pandemônio, com todos os absurdos que nos rodeiam, a gente tem que se apegar mesmo na esperança e tentar focar no que nos inspira. Erlândia, sua linda, qual mensagem você deixa para as manas escritoras que estão começando, mas ainda não sabem onde e como divulgarem seus trabalhos, além das redes sociais? Que primeiramente acredite na tua escrevivência, sabe? Escrevivência, que é esse termo maravilhoso e tão necessário da Conceição Evaristo, né? Escrever as tuas vivências, porque só você pode escrever o que você viveu, né? O que você vive. E depois que escreva sem medo, sabe? Não engavete esses textos que estão ali guardados, sabe? Compartilha, manda pra gente no Clube das Escritoras, deixa que outras mulheres te leiam e posso partilhar dessa experiência também, sabe? E para além das redes, eu sugiro as publicações independentes, assim, como os fanzines, que foi por onde eu comecei também. E depois tem as revistas literárias, que dá sempre um gás, assim, poder publicar nelas, né? Que tem um trabalho super bonito. E por último, acho que vem o livro, sabe? Que procure iniciativas de editoras independentes, que tem projetos lindos, assim, como a Patuá, a Cotter, a Garupa, que são editoras fazendo um trabalho muito, muito especial. E assim como as editoras também que publicam só mulheres. Enfim, tem muitas, né, inúmeras formas para divulgação desses trabalhos literários, assim. Valeu! E para finalizarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixa então para os ouvintes do PPcast? Quero agradecer aos ouvintes do PPcast, agradecer esse convite tão especial e dizer que a literatura escrita e feita por mulheres é de extrema importância, né? Principalmente no nosso estado, e que o Clube das Escritoras de Rondônia, do qual eu faço parte e organizo com as meninas, é uma tentativa de resgatar essas autoras, né? E influenciar as autoras que estão vindo agora. Então, vamos fazer com que essas vozes, né, das nossas escritoras sejam ouvidas. Vamos ler, vamos compartilhar, vamos colocar para frente esse movimento de mulheres que escrevem, né?
Nos fizeram acreditar historicamente, durante muito tempo, que nós não tínhamos nada a dizer, mas temos sim, né? E podemos trazer a partir de agora essas histórias com o nosso olhar. Isso é muito poderoso, né? Sem a intervenção do padrão que nos foi imposto desde sempre, né? Por essa sociedade patriarcal, né? Vamos fazer essas vozes ecoarem em todos os cantos. Obrigada. Oh, gratidão, Irlândia, por ter topado conversar com a gente aqui nesse episódio, falando um pouco sobre esse universo da vida escrita. Mais uma vez, você é inspiradora. Ei, Bela Bela, vamos de participação agora? Yes, Carol, agora vamos escutar um texto da Negra Mari, ela que é poeta, rapper, atriz, radialista, apresentadora e produtora cultural, diretamente de Ariquemes. Queria usar palavras que fossem fáceis de entender. Queria usar linguagem de alma. Linguagem de esquina e de curva de rio. Linguagem de barranco e brejo onde nascem as almas pro barro do corpo. Queria mostrar que dói mesmo quando tu não sente e que rasga a pele mesmo quando tu se esconde. Queria lhe emprestar meus olhos e poder ver com os seus a miragem que se forma cada vez que guardamos a palavra. Preciso sentir, ver, falar, ouvir, tocar de verdade, despertar a essência. Conhecer toda a divindade e soberania individual. Me deixar absorver o universo partícula por partícula, para que nossas mãos se toquem, se juntem, se firmem. Eu sei que não tem sido fácil, que toda essa luta é porque acreditamos e que a evolução está na insatisfação, no simples movimento de parar para ouvir, nos sentir, nos tocar, nos amar. Sim, eu queria usar palavras de pássaros. Fechei a janela, puxei a cortina. Me sinto na cela, me sinto mesquinha num porão escuro e ninguém ouve nada. Ninguém ouve nada. Mas não vai haver muros, quebrei na palavra. Aquele passado, peça embaralhada, o couro ferrado, a carne queimando, o estômago cheio de nada. É uma cela da vida mesquinha, desse porão escuro. Ninguém ouve nada. E a carne que queima, o couro ferrado, peça embaralhada, aquele passado, o estômago cheinho de nada. A Mari é maravilhosa. Mas, hein, galera? Vamos agora um pouquinho de curiosidade? Vocês sabiam que a grande falta de obras de mulheres, indígenas, negras e homossexuais na literatura está relacionada com a exclusividade de atuação no campo artístico por homens brancos cis? Dessa maneira, historicamente, observamos um modelo literário excludente. É isso aí, Carol. E é por isso que até o começo do século XX, as mulheres tinham como desafio se autodeclararem escritoras e de publicarem um livro, pois eram consideradas subversivas, é isso mesmo. Ou seja, para a sociedade, elas estavam indo contra as regras de conduta da época. E por isso, muitas escritoras se utilizavam de pseudônimos masculinos. Tal ação, para mulheres negras, se tornava muito mais difícil, por perpassarem o espectro de gênero e cor de uma sociedade preconceituosa. Gente, para ter uma ideia, um exemplo dessa invisibilidade aconteceu com a Jo Rowling, da série do Harry Potter. Ela usa como nome artístico J.K. Rowling e o K refere-se a Kathleen, em homenagem à sua avó. Mas a J.K. Rowling, ela foi orientada pelos editores a usar os nomes abreviados para que ela não intimidasse o público masculino caso pensassem que foi uma mulher que escreveu aquela história. É incrível, né? E para a gente fechar essas curiosidades, é fácil a gente perceber o abismo quando a gente compara, né? Por exemplo, o Prêmio Nobel de Literatura, ele existe há mais de 100 anos e ele foi concedido apenas para 16 mulheres em toda a sua história. É difícil, né? É complicado. Vamos lá.
E aí, Carol, a gente vai de que agora? Agora vamos de participação de uma mana que temos imenso carinho e que vai apresentar uma narrativa sobre o pé de puruí, uma fruteira tradicional que os mais velhos coletavam na comunidade de Nazaré, no Baixo Madeira. Márcia Moura é doutora, escritora e ativista ambiental indígena. A morte do pé de puruí. Após mais de 20 anos de existência, o pé de puruí foi assassinado. O seu fruto é muito apreciado pelos mais velhos daqui do antigo furo, atual Nazaré, às margens do Rio Madeira, território ancestral Moura. Fruto dado por Namantuiqui, o grande criador. Seu vinho de sabor divino nos remete à memória das nossas mulheres antepassadas e nossos homens antepassados. Seu assassinato foi a imagem da violência cometida pelo forasteiro que o derrubou com a motosserra e o arrastou com a corda sem nenhum remorso e feriu a memória dos nossos antepassados e fez sangrar nossos corações. Estamos de luto, mas esperançosos, pois um filho do nosso pé de puruí foi salvo pelas cabas e pela mura que aqui resiste. Furo Nazaré, Baixo Madeira, território ancestral Moura. E agora, Carol, aquele momento em que a gente vai homenagear alguém bem especial. Nessa temática de escritoras de Rondônia, a gente traz quem? Bela, a pepeca livre desse episódio é incrível. É a Nilza Menezes. Ela é poeta, feminista, historiadora, que viveu sempre rompendo fronteiras. Se fosse se definir, seria um pássaro. Nasceu onde nunca mais voltou e migrou muitas vezes, transpondo as fronteiras geográficas e culturais. Essa é a definição que ela dá dela mesma. Entre as suas obras estão Poções e Magia, Feitura, Arreda Homem que Aí Vem Mulher, Fruta Azeda com Sal e Duas Palavras, todos à venda na estante virtual. A Nilza Menezes teve seu trabalho perpetuado em peças teatrais exibidas pelo grupo O Imaginário. Uma delas é A Arma da Mulher é a Língua, que é um espetáculo cenopoético concebido a partir dos poemas feministas da Nilza de Menezes e que revela os diferentes personagens da alma e da natureza da própria escritora. São mulheres fortes e que lutam pelos seus espaços. O encenador, com fina sensibilidade, construiu uma encenação estética contemporânea, usando elementos do cotidiano e que estabelece um ritual de 5 mulheres personagens, que a partir de memórias e da poética traz à cena um grito de alerta das violências sofridas por elas. A pepeca livre desse episódio ainda teve papel importante em parceria com o Grupo Imaginário, quando, na qualidade de historiadora, Nilza Menezes iniciou o trabalho de pesquisa e captação junto ao TJ de Rondônia de informações sobre processos de mulheres condenadas entre 1910 e 1930. 4 dessas histórias chamaram atenção por suas peculiaridades. A realidade, então, se transformou em ficção na dramaturgia de Euler Lopes Telles. Que orgulho saber que essa mana é daqui, é do norte e exerce grande influência e importância na construção e resgate da memória de nossa sociedade em construção, principalmente aqui no nosso país Rondônia. Bela, o que você achou da nossa homenageada? Gostou, né, bonita? Eu também. Ai, mano, tô muito feliz em termos obras maravilhosas como a da Nilza Menezes, a nossa poeta feminista. E agora a gente tem a fala da poeta Aline Pinheiro, que é atriz, diretora e produtora cultural de Cacoal. Iniciou nas artes com o teatro há 18 anos,
hoje formada em produção audiovisual, retoma a escrita, que é uma relação antiga já desde a infância. Seus roteiros e poesias para ela é como gritar através da caneta. E para o futuro ela já nos revela que terá a estreia de 2 curta-metragens, então fiquem ligados. Sobre a sua leveza. Sua timidez. Ela esconde o mundo, seus desejos, sentimentos, sua alma. A voz doce convida para ficar, o silêncio a refletir e aguça a curiosidade. Tenho vontade de invadi-la com a força que o meu corpo grita, sem pedir licença, e descobrir no fundinho de sua mente em que pensa. Sua pele incandescente, macia e firme, dá vontade de morder, sentir entre os dentes, cravar as unhas e rasgar de prazer. Mas seu toque, suave, me faz sutil de novo, e a respiração, de outrora ofegante, normaliza. O sangue deixa a corrida incessante para caminhar feliz, cumprindo a rotina da vida. A calmaria por vezes assusta, quando deixa tudo óbvio, porque ter a direção não impede as intempéries pelo caminho, mas é ela, a calmaria, que nos permite pensar, questionar e, acima de tudo, gozar cada momento diante dos olhos. Toques e sussurros que só a leveza nos faz sentir. A ação acelerar e desacelerar, não num sopro que entontece, mas sim em um estado entorpecido que potencializa as sensações. Quando lembro de você dizer que não tinha muito espaço e ficamos encaixadinhas, só penso em permanecer assim enquanto possível for, entre suas pernas ou quietinho em sua cama. E assim me sinto vibrante, pulsante, viva. Ei, Bela, vamos de Pepe Dicas, né, gata? Então, eu já vou começar indicando. Vou indicar o livro da escritora e historiadora, nossa pepeca livre maravilhosa, Nilza Menezes, A Arma da Mulher é a Língua, considerado uma obra de poemas feministas que traz a reflexão sobre as violências de gênero. E eu também trago novidades, dicas, que, para quem não conhece, a Márcia Moura também tem um livro que é chamado O Espaço Lembrado, Experiências de Vida de Pessoas que Vivenciaram o Espaço do Seringal. Ela que é ativista, tá aqui nesse EP com a gente e traz umas narrativas de uma história falada de sua ancestralidade no Rio Madeira. Bela, eu queria indicar também o CD Bem Que Podia, que é um CD litero musical da poeta Amadio, com participação da banda Cali, trazendo a musicalidade para as suas poesias. Pode ser encontrado no SoundCloud e em seu blog poetamadio.blogspot.com. Massa, né? Essas outras formas de mostrar a poesia, o nosso texto, assim como a Nilza trouxe também, que foi, para as artes cênicas por meio do imaginário, é muito legal. E eu vou trazer também o livro Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, da pesquisadora e escritora indígena Julie Dorrico, que traz escritos poéticos de memórias ancestrais e contemporâneas como um caminho para a gente se reconhecer, se aceitar e enxergar nossa ancestralidade, né? O livro Por Aprumo Tempo, da escritora Pamela Filippini, também é uma indicação minha nesse app. Esse livro revela o seu quintal poético que navega nas dualidades do cotidiano humano. E também a nossa entrevistada, entra nas dicas com o livro Superfícies Irregulares, ela que é compositora, instrumentista, escritora, ela traz contos poéticos de seu cotidiano. Para adquirir é só ir nas redes sociais dela, você ainda encontra fácil. Outra dica é o Clube de Escritoras de Rondônia, que lançou o primeiro e-book, primeira fagulha, literatura contemporânea escrita por mulheres de Rondônia, que pode ser encontrado no link da bio do clube, no Instagram, e que será em breve lançado no formato impresso
com incentivo pela Lei Aldir Blanc. E para fechar, o full álbum DKR Corpo e Imagem, né, da querida Irlândia, e que também traz as suas poesias, né, e foi lançado pelo selo Desmanche, né, em setembro de 2020. Então você encontra tanto nas redes sociais do Desmanche quanto da Irlândia Ribeiro, projeto DKR. E se você quiser encontrar também o álbum completo da DKR, Corpo e Imagem, no YouTube, é só digitar DKR lá no YouTube que você acha bem. E teremos agora mais uma mana poeta, que é a Amanda Domingos. Ela é preta, trans não binário e é daqui de Ariquemes, bem pertinho da gente. Ela é também ativista pelos direitos LGBTQI+, e pelo movimento antirracista. Tu se vê, tenta acordar, porque nesse mundo só é feliz quem tem consciência de quem é. Mas será? As pessoas estão presas em uma bolha que corrói por dentro sua ignorância e as destrói. Nos destrói. Estou cansado de bater diariamente no meu peito que o dono da liberdade individual é você, independente, crente de quem quer ser, e poder evoluir o seu lado humanizado para crescer. Fomos ensinados, desde cedo, a abaixar a cabeça e ceder. Mas não é assim que a realidade deve ser. Possuímos um poder. Graças a nossos ancestrais, fomos abençoados com a resistência de carregar um dever, que é lutar pelos nossos e pelo futuro das nossas crianças para poder vencer. Ser capaz de ganhar a luta de ódio que parte da sociedade permitiu proceder por todo esse tempo e nos fez sofrer. É chegada a hora de uma nova era. Vamos todos se reerguer. Queremos resolver essa dívida e com ela lhe apresento o nosso renascer. Eita, que agora é a hora derradeira, viu, Carol? Quando se aproxima desse quadro é porque tá acabando o doce. Ô, bela, pacientes e atenciosas ouvintes pepequeiras. Quem mete a boca na pepeca de hoje é a maravilhosa Lady Serial Killer, Kátia Cernov, escritora incrível, poeta contemporânea e autêntica. Que honra você por aqui, Kátia. Mete a boca na pepeca, mulher! Salve Porto Velho, salve Beiradagem e todos os vagabundos iluminados que encontrei no caminho. Botando a boca na pepeca, aqui quem vos fala hoje é Lady Serial Killer. A lenda urbana da Cosmópolis Norte. Desenho cidades de neons nos papiros. Escreva as profecias do caos pré-renascentista e os rascunhos da nova falta de ordem mundial. Meu batom navalha, meus lábios de urânio. Todo aquele amor e perigo que guardo em mim transborda. Preciso cometer crimes ideológicos, sabotar porta-aviões e seduzir os soldados distraídos. Peco se não pecar. Atravesso abismos como quem vadia a tarde toda. Tenho medo é de não amar. E todos os dias eu penteio meus cabelos, perfumo os seios e pinto a boca, para que eu pareça ter genes limpos. Preciso copular. Eu, corpo, tenho fome. É selvagem o meu cio. Mais selvagem é meu cio afetivo. Ninguém imagina quanta bondade cabe em mim. Posso sair sozinha deste bar, esquecer o sexo, escapar desse tesão industrial, dessa sexy linha de montagem. Que sublime esta liberdade. Posso ser dama fatal, sou curvas arquitetura. Aqui posso ter todos os meninos e meninas. O alfa e o ômega em minha cama esta noite. Podem ser todos meus. Que brutal é ter tanta beleza, mas não se pode tocar as cordas do universo de um outro ser. Posso sair sozinha deste bar hoje.
Eu vim farejar o DNA de outros lobos, mas só encontrei cães domésticos. E eu vou sair sozinha deste bar hoje. Mas saibam que lá fora há um exército de marqueteiros esperando eu ficar triste para me receitar drink salvação e aspirinas azuis. Carrego comigo conhaque, solidão e a logomarca dos traficantes de genoma no meu batom. Beijos de Lady Serial Killer. Uau, que participação, hein, Carol? A gente agradece a todas as manas que participaram desse EP. Com certeza tá bem especial para você que chegou até aqui, né? A gente quer agradecer também. Se gostou, dá um like, compartilha pra mana que precisa escutar, conhecer outras manas que escrevem, que são poetas, que se assumem, né, nessa arte. Por favor, se você também escreve, se assuma, mostre seu trabalho, ouve as dicas aí da Erlândia e a gente espera que você tenha curtido esse episódio. Agradecemos por ficar com a gente até o final. Beijos e até o próximo. Uhul! Beijo, pessoal. Curte a gente, compartilha, segue lá no Instagram, segue a gente no YouTube, que a gente tá aqui, bem, pra você escutar quantas vezes você quiser. Beijo, até o próximo. PPcast. 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 PPcast.